Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez nós vamos finalizar o mês de Ponto Contra Ponto especiais do Chapolin Colorado com o episódio O Descobrimento da Tribo Perdida de 1973, que é um episódio que entrou em uma certa controvérsia alguns anos atrás por causa de uma censura que houve no Multishow, mas eu vou deixar o aspecto de censura e o que realmente aconteceu para o final do meu ponto. Eu quero começar falando mais sobre o episódio em si. Uma coisa que eu acho interessante sobre esse episódio é que a gente espera de Chapolin que tenha cenários diferentes, porque é algo que muitos fãs falam, que quando você vai ver Chaves, você espera sempre ver os mesmos cenários, com algumas exceções, como o episódio de Acapulco, mas quando você vê Chapolin, você sempre espera algo diferente. E aqui a gente tem um cenário diferente, só que é literalmente apenas um cenário. E eu acho que isso não é um problema, porque eles utilizam muito bem o cenário criativo. Os personagens interagem com várias partes desse cenário novo que eles fizeram, então eu não vejo tanto um problema só ter um cenário em si, se ele for bem utilizado para um programa de comédia nesse estilo. A atuação aqui também está muito boa, o Roberto Gomes Bolanho se balançando nos cipós e fazendo aquelas cenas de ele caindo, é muito bom, é muito natural, e depois de a gente ver tanta coisa ruim, é tão bom ver atores fazendo o trabalho deles e sendo muito bem nisso. Aliás, a atuação de dois atores aqui foi tão boa que eles merecem créditos também, que é o Rubem Aguirre e o Carlos Villagrán, que eles fazem o papel de dois gordicholas, que sim, essa é a piada da tribo que eles estão fazendo aqui. Eles fizeram um trabalho tão bom que eu não percebi que era eles que estavam atuando naquele papel. Eu achei que era um ator genérico que estava atuando lá. Eles estão fazendo o personagem, só que geralmente quando eles apareciam, você já percebia que esse aqui é o ator que faz o Professor Girafales, ou esse aqui é o ator que faz o Kiko, que a maioria das pessoas que não conhecem os atores tão bem, sempre falava quando vinha os episódios. Só que aqui, eu acho que mesmo que você conheça os atores só pelo Chaves mesmo, vai demorar até você reconhecer eles aqui, de tão boa que a atuação deles é. Agora, a comédia é meio que tiro e acerto. Tem algumas coisas memoráveis aqui, como, eles falam tudo com ola, e daí falam umas palavras, depois ele fala policial, daí a Maria Antonieta pergunta, mas policial não tem ola. Mas tem na pistola, que é uma piada bem feita. Só que algumas outras eu acho que não funcionaram tão bem, como o Chapolin fazer uma piada que é uma variação de uma piada do Chaves, onde ele pega ele mesmo pela cabeça e se joga. Foi um pouco criativo, sim, só que eu acho que a variação do Chaves ainda funciona melhor. Aliás, começando a falar um pouco das coisas que não envelheceram tão bem, o Chapolin faz uma dancinha que parece aquelas dancinhas que a gente vê hoje em dia, onde a pessoa fica com os braços para baixo e vai para um lado para o outro. Eu sei que isso não foi a intenção na época e que isso viralizou depois, só que mesmo assim me dá um pouco de vergonha alheia ter que ver essa cena. De novo, não é culpa do Chespirito em si, mas é uma coisa que a internet acabou fazendo. Dos pontos negativos, eu posso dizer que eu acho que a passagem de tempo poderia ter sido um pouco mais rápida, e eu acho que eles poderiam ter feito mais coisas com o conceito. E eu não gostei do final desse episódio. Depois do Chapolin derrotar o gladiador lá, o personagem lá do Ramon Valdez, ele olha lá pro poço e daí o Chapolin faz ele cair lá. E no episódio todo eles falam lá que lá é um local que se você cair você morre, só que depois nos créditos eles aparecem. E eu não sei se isso é algo de erro e do pessoal terminando a gravação e depois comentando as coisas, porque eles riem um pouco, só que ao mesmo tempo parece que é pra ser parte do episódio. Talvez se a piada fosse que lá é um poço baixo, então não vai criar dano pra ninguém. Podia ser uma piada boa, só que eles não fazem essa piada. Agora eu vou começar a falar um pouco dessa controvérsia que aconteceu com esse episódio. Basicamente, quando eles foram dublar o episódio em 2018, que sim, aconteceu dublagens e algumas redublagens porque a Televisa não mandou a dublagem original pra cá, eles simplesmente mudaram uma piada, onde a personagem da Maria Antonieta fala, poderia ter chamado o Batman, e daí na dublagem original o Chapolin fala, o Batman tá em lua de mel com o Robin, só que na nova dublagem o Chapolin fala, não, o Batman furou o pneu do carro dele. Eles disseram que censuraram isso porque seria homofobia, mas eu não vejo como sendo. Eu sei, é pra falar que os personagens são gays e tal, mas
não tem conotação negativa, é mais algo inesperado e pra você rir, do que algo realmente pra você zombar da pessoa ser homossexual. Eu acho que aquele episódio lá que a gente viu do professor Girafales e o seu Madruga, que eles acham que eles estão namorando, os personagens agem muito mais homofóbicos lá do que eles agem aqui. Aquele episódio passou livremente no Multishow, então eu não entendo do porquê eles censuraram aqui. Claro, eles receberam um hate por causa disso e depois eles voltaram com a decisão e redublaram aquela parte, tanto que a versão que a gente assistiu é a versão da dublagem de 2018 e eles redublaram essa parte, eles voltaram com o original que é o Batman tá em lua de mel com o Robin. Eu acho que foi realmente uma decisão boba ter censurado. Talvez se eles tivessem censurado esse episódio, porque tem conotação negativa com nativo americano, só que ao mesmo tempo seria bobo na minha opinião, porque os índios aqui não são retratados como nativo-americanos, eles são tratados como sendo uma civilização que nunca foi vista antes. Mas isso é tudo que eu tenho pra falar. Cara, a gente escolheu o episódio por causa da censura e eu esqueci de comentar a censura. Eu vou ter que regravar o meu ponto, adicionar uma coisa. A questão do poço... Não, eles têm alguns momentos que eles fazem questão de dizer que o poço é sem fundo, ou é pra matar alguém, que o Chapolin quase cai e faz aquela, oh meu Deus, estou caindo e tal. Então, parece que a piada é a mesma piada do poço, daquele episódio do Velho Oeste. O poço é muito fundo e alguém pode morrer se cair lá, mas aí eles conseguiram se segurar e saíram e tal. Não é exatamente bem feita. Eu não acho que seja uma boa piada, inclusive pelo tom, mas eu definitivamente acho que essas partes depois dos créditos eram colocadas ali exatamente para serem vistas, para serem parte da história mesmo. Talvez fosse uma coisa deixada a cargo dos atores, eles iam improvisar o que fazer, mas eu duvido que eles iam deixar dois personagens simplesmente morrer ali. Especialmente depois do Chapolin jogar os ombros pro alto. E, honestamente, não deixa o Chapolin menos cruel. Como eu disse, eu acho que não é bem feita, mas eu acho que eles notaram que seria uma piada ruim e tentaram remediar um pouco. Interessante que você menciona aquele outro episódio que nós vimos, em que acham que o professor Girafales e o seu Madruga estão namorando, e isso era a piada final, com a dona Florinda rejeitando, jogando fora o coisa de fazer café. Mas nós sabemos, isso vai ser refeito e vai ser feito melhor, e vai ser a piada inicial ou perto do meio, porque eles sabem que eles têm que resolver a situação. Só fazer essa piadinha homofóbica não é uma boa piada ou uma boa forma de concluir o episódio. Mesmo sendo essa época em que não se via isso como homofobia, isso já era visto como ruim, eles tiveram que refazer. Eu acho que é a mesma coisa. Eles viram essa piada, tinham que fazer, tá pronto, temos que filmar, temos pouco tempo e tal. E aí eles viram, porra, o que eu faço pra isso daqui não ser tão cruel? Aí eles sobreviveram. A questão do Batman e Robin, eu concordo com você que não é exatamente homofobia que é o problema ali. Pra quem não sabe, a série dos anos 60 do Batman e Robin era um Batman e Robin adultos. Os dois são tal. Claro que o Robin ainda está interpretando um personagem que é pra ser mais novo que o Batman, mas era uma coisa bem ridícula. Então por isso se tinha muito essa ideia de que o Batman e o Robin devem estar namorando. Porque é uma coisa bem estúpida que se criou enquanto se estava tentando não criar esse tipo de coisa. O Batman e Robin na revista naquela época, não só no show, era uma coisa bem mais padrãozinha. Vamos fazer um sitcom que por acaso eles são super-heróis. E tem alguns momentos que, por exemplo, o Batman e o Robin dormem na mesma cama, porque ninguém nem pensava na possibilidade de alguém ver isso como um relacionamento romântico. Só que, claro, as pessoas viram como sendo ridículo. Um cara tem uma mansão gigantesca e dorme com eles, putz grila, vai perguntar pro Michael Jackson. Então, teve esse problema e começou a se fazer as piadas. Eventualmente chegando no Ambiguously Gay Duo do Saturday Night Live, em que tudo que eles fazem parece indicar que eles dois seriam um casal homossexual, mas eles não são de verdade. Eu concordo com você que eles são vistos como uma tribo nunca vista, então não é uma falta de representação de alguma coisa. Inclusive,
você pensando que eles são mexicanos e eles são, pelo menos parcialmente, descendentes dessas culturas antigas, que tiveram outros povos que a gente nem ouve falar, a gente ouve dos astecas e dos incas, mas teve muito mais povos, me parece muito mais lógico que tem-se essa noção de, teve um monte de coisa, então vai ter uma tribo perdida. A questão maior, quando se fala desse tipo de representatividade, talvez fosse porque o Chapolin vira e fala, eu não vou ser derrotado por selvagens. Mas o próprio episódio também aponta que o Chapolin está sendo um imbecil. Fala, pássaros de metal, sabe pássaros de metal? Os jatos da American Airlines. Então tem uma intenção de demonstrar que essa ideia de ele é só o herói, ele pode fazer o que quiser, não é correta. Eu diria que eles só não fizeram tão bem e não cobriram todos os pontos que podem ser vistos dessa forma. E nessa coisa da piada linguística, eu gosto muito do momento da Maria Antonieta falando, não, eu não sou Zola, eu sou Maria Antonieta. E continua ola, Chapolin vira pra ela e fala, vai pra lá você também, Mariola. Isso funciona pra mim muito bem. É uma palavra um tanto engraçada que encaixou bem. Mas se você tá vendo e prestando atenção, muito boa parte do dialeto Ola é só eu vou falar palavras Ola que eu já usei ou não e dane-se, é tudo aleatório e perde um pouco da graça. Mas tem uns momentinhos da pistola, da Mariola, que eu acho que funcionam. Mas eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Não deixem de ver o meu ponto no meu canal e até a próxima!